Bom, estamos aqui para a segunda parte deste vídeo sobre por que é tão difícil construir as coisas e é tão fácil destruir e por que a gente tem que ter visão de longo prazo. Eu falei bastante disso na parte 1. Fiquem comigo aqui na parte 2 que vai valer muito a pena. Eu estava contando um pouco minha trajetória do inglês, né, para vocês, para falar para vocês como o fato de eu ter viajado para os Estados Unidos e ter passado por aquela situação em que eu vi que eu não falava com ninguém e que tive vários problemas e a partir do ego até eu pude ali desenvolver meu inglês que me abriu as portas para que eu pudesse trabalhar numa multinacional, uma das maiores empresas de tecnologia e vivido várias experiências. Vamos tentar olhar para outros pontos a partir disso. O próprio jiu-jitsu. Eu comecei a treinar MMA quando eu tinha 17 anos. Eu fiz uma luta no MMA amador, eu treinei com o Charles do Bronx e eu parei de treinar porque eu fui pro exército. E depois no exército eu sempre fui um cara das lutas, então eu falei, preciso voltar às lutas e eu decidi voltar ao jiu-jitsu. E o ponto é, a arte marcial de maneira geral, ela nos convida a olhar para o longo prazo. Porque você vai entrar no jiu-jitsu, você vai ser humilhado muitas vezes ali, porque pode ser que você seja um cara já, sei lá, seus 30 anos, seus 25 anos, você pode pesar às vezes seus 100 quilos, você pode ser um cara da academia já, você pode ser um cara bem sucedido, e às vezes você entra no tatame e se depara com o Enzo de 15 anos, que já treina ali desde os seus 5 anos, e ele vai te amassar e vai acabar com todo o teu ego ali, vai te forçar a ser humilde. É uma coisa assim que é muito difícil pessoas que não têm visão de longo prazo se manterem, estarem neste ambiente do jiu-jitsu, das artes marciais. Porque exige que você passe por um período muito difícil no começo. E você só vai conseguir uma faixa preta depois de, sei lá, 10 anos. Eu estou há 10 anos no jiu-jitsu e eu estou na minha faixa marrom, provavelmente de forma errada, por uma série de fatores, porque eu troquei de academias e tudo mais, eu não tenho problema com essa questão de faixa, mas o fato é que eu vou pegar minha faixa preta agora depois de mais de 10 anos. Quanto tempo demora para você ter uma certa maturidade nas artes marciais? E a faixa preta não te garante nada. Você chega na faixa preta, você tem um outro caminho a ser percorrido. Então olha que visão de longo prazo, olha o quão longe a gente tem que olhar. O Ícaro de Carvalho, para quem é um influenciador, né, um dos players do mercado digital, que é um amigo inclusive, ele fala uma coisa que é muito importante e que eu gosto muito da frase, que é, me dê 10 anos. Então olhar 10 anos para frente é uma forma de você conseguir se manter firme nos propósitos a qual você se propõe, sem criar uma expectativa idiota muitas vezes. Porque talvez você não precise de 10 anos para conquistar determinada coisa, aprender o inglês, pegar uma faixa preta de jiu-jitsu, sair de obeso e ter um físico legal, ou ser um especialista na área que você se propõe. Talvez você não precise desses 10 anos. Mas o fato de você olhar para 10 anos vai te fazer ficar tranquilo em passar pelo processo e às vezes em 5 você se dá bem. Então isso daí também te ajuda a se manter firme, tá, no propósito ao que você se coloca. O Steve Jobs também tem uma frase que é interessante, que ele diz assim, nós superestimamos o que podemos fazer no curto prazo, então é por isso que muita gente acha que pode aprender inglês em 6 meses, tem muita gente que acha que pode evoluir o shape em 3 meses. Tem muita gente que acha que vai ficar rico no digital fazendo meia dúzia de Reels e a gente subestima o que podemos fazer no longo prazo. Então a gente sempre tem essa dificuldade de olhar para lá. E é por isso que esse vídeo é tão importante, principalmente se você é jovem ou se você gastou muito tempo na sua vida pulando de galhos em galhos. Eu já falei isso em vários vídeos aqui, mas repito de uma forma geral. O que eu falo de más escolhas de maneira geral? Se você é jovem, principalmente, as formas que você pode destruir a sua vida são várias. Então, até para dar uma contextualização do outro vídeo, eu disse assim, é sempre muito difícil e demora muito tempo você construir a sua vida e é sempre muito fácil você destruí-la. Então, se você é muito jovem ou até mesmo se você não é tão jovem e você acaba tendo filho com uma pessoa da qual você não quer ter um casamento, você não quer estar junto e às vezes essa pessoa não é uma boa pessoa, pode usar esse filho contra você. Uma forma de você, né, não destruir a sua vida no sentido de que filho é sempre uma bênção, mas você vai ter vários problemas que você vai colher a partir disso. Ou se você é mulher e acabou, né, estando com um cara que
é uma pessoa ruim também, e aí você tem um filho com esse cara e a partir daquele momento você vai precisar viver a sua vida cuidando desse filho sozinho. Mais uma vez, filho é sempre uma bênção, mas sabe, você poder ter filhos com uma pessoa que você escolheu para sua vida, tendo em vista que provavelmente a decisão mais importante da vida com quem você vai passar o resto da sua vida, é muito relevante essa escolha, para você errar nisso daí. Por isso que a gente tem que ser inteligente em algumas coisas, sabe? E por isso que muitas vezes os vícios, os pecados nos levam a situações insanas. Outra coisa, vícios, tá? Como vício em pornografia pode destruir a sua vida, como vício em drogas pode destruir a sua vida, seja maconha, seja cocaína. Por exemplo, eu pude observar uma série de jovens da minha idade, então nos últimos 20 anos, pelo menos, eu consegui ver amigos meus que foram usuários, principalmente de marihuana, vamos colocar assim, porque eu tenho medo às vezes do vídeo não ir bem. Mas eu pude observar, por exemplo, como essas pessoas evoluíram ao longo do tempo fazendo uso dessas substâncias. Como elas perderam a ambição, como elas ficaram mais devagar, como elas aceitaram o que a vida impôs para elas de maneira geral, como elas se tornaram mais difíceis de trato, né? Como elas adquiriram muitas vezes síndrome do pânico, depressão, ansiedade, como isso levou elas a outras substâncias. Lembra que eu falei para vocês a questão de como é que você pode observar o erro dos outros para não cometer esses erros e como isso é importante? Eu sei que a gente vai precisar errar muito na vida muitas vezes para acertar, mas o que a gente puder observar o erro dos outros e não cometer esses erros, melhor, a gente está ganhando tempo. E até o fato de deixar de cuidar da saúde. Então, sempre estar procrastinando o fato de você cuidar da sua própria saúde por várias outras coisas que talvez não façam tanto sentido. Então, toda vez que se você deixar 10 anos de treinar, se alimentando mal, cometendo uma série de erros, e depois você quiser treinar, é muito mais complexo do que se você mantiver uma rotina de treino, mesmo que for curta, procurar ter uma alimentação 80-20, se alimentar bem, ter 20% ali. Se você é jovem, por exemplo, está construindo a sua vida, se você passa 80% do teu tempo em festa, lidando com pessoas que não fazem tanto sentido, tudo mais, o que vai ser efetivamente da tua vida depois? Sendo que talvez você poderia estar usando 80% para construir a sua vida e, sei lá, pode ser também 20% para aproveitar um pouquinho e conhecer gente, passar um pouco pelas situações da vida, porque também ensina, né, a noitada, ensina um pouco pra gente, assim, pelo menos o fato como você vai se comunicar com as pessoas, pelo menos para você saber o que você não gosta, porque também existe tanta gente aí que acaba deixando de viver a vida, sei lá, vamos dizer assim, né, viver a vida, não gosto desse termo, mas quando é muito jovem, e depois quando é mais velho quer ficar fazendo um monte de idiotice por aí, né? Então também não é o caso. São coisas que eu falo para vocês prestarem atenção. E lembrar que todos os erros grandes, eles acontecem com pequenas concessões. Então toda vez que você abre pequenas concessões no teu dia a dia para cometer pequenos erros, isso daí pode gerar um efeito bola de neve, um efeito cascata e ser um grande problema lá na frente. Então por isso que é sempre muito difícil você construir e muito fácil você destruir. Então, se você é jovem, entenda construir a sua vida como uma fortaleza. Leva tempo, exige cuidado, exige dedicação, exige ser colocado tijolo por tijolo. Não vai adiantar você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Tá? Você vai precisar colocar cada peça ali naquela muralha para você construir alguma coisa sólida de fato. Ou como eu falei no primeiro vídeo, né, o próprio castelo de areia. Você demora muito para montar a estrutura do castelo, para elevar o castelo, e é muito fácil destruir. Só que se o castelo ficar grande o suficiente para aguentar as ondas, tá, vai ser muito mais difícil isso. Ainda assim, é sempre mais fácil destruir. Então o ponto o que eu quero mostrar para vocês aqui é dar um contexto geral disso que eu vi que poderia ser um assunto legal para vocês. Eu sei que é um assunto um pouco mais genérico, mais abstrato, mas eu acho que pode tocar o coração de alguém que está precisando ouvir essa mensagem. Traz também para mim o que você acha disso. Se você já incorreu nesses erros, quanto tempo você deixou passar, me conta aqui nos comentários. Se tiver alguma pergunta específica, eu sempre respondo os comentários, sempre que eu posso. Deixa aqui também sugestões de próximos vídeos, curte, hypa aqui o vídeo para poder chegar mais longe. E conto com vocês. Na descrição eu sempre deixo o meu Instagram também. Vão conhecer meu Instagram e eventualmente até o meu método, Rotina 10x. Então conto com vocês, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte, tanto quanto vocês gostaram da primeira. Nos vemos na próxima.